Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, então não sai daí. Bom, eu começo essa edição falando sobre as férias, que é um período tão importante que as crianças tanto esperam, que estão em casa, estão viajando com a família, mas é importante lembrar da saúde, da alimentação desses pequenos neste período de férias. E eu conversei com a doutora Juliana Couto, ela trouxe dicas importantes para as famílias, para os pais que estão com as crianças nesse período de férias em casa ou viajando para manter uma alimentação equilibrada e saudável. Eu converso agora com a Juliana Couto. Ela vai falar para a gente um pouco sobre os principais cuidados. Juliana, seja bem-vinda. Para começar, eu queria que você falasse para a gente quais os principais cuidados com a alimentação das crianças durante as férias em casa. É um grande desafio, porque eu acho que toda a rotina das crianças vai modificar, horário de acordar, de deitar, muitas brincadeiras, mas nós temos que tentar aí manter uma certa regularidade. Eu acho que é muito importante manter as refeições principais, café da manhã, almoço, jantar e pelo menos 2 lanchezinhos aí intermediários. Bom, e você falou aí dos lanchinhos intermediários, das principais refeições, e como manter essa rotina alimentar saudável quando a criança já está em casa, estava acostumada na escola, mas está em casa, acorda em um horário, é uma rotina totalmente diferente. É um grande desafio, uma luta, eu acho que para todos os pais e todos os cuidadores aí de criança, mas a gente tentar dentro do máximo manter essa rotina, e eu acho que é muito importante aí nesses lanches intermediários nós não deixarmos à mão ali produtos industrializados, ultraprocessados, facilitar um pouquinho para a criança ter escolhas saudáveis. Então deixar fácil, perto do lugar onde a criança está brincando, ficando com os amiguinhos, frutas, iogurtes, um queijo cortadinho, coisas de fácil acesso e com uma boa qualidade. Perfeito. E quais os lanches mais práticos e nutritivos que você recomenda hoje para as crianças nesse período de férias? As crianças não têm tempo para poder ficar comendo nessa época, eles querem brincar, Eles consideram parar ali realmente uma perda de tempo. Então a gente tem que facilitar, Já pegar as frutas, já deixar cortadinhas em local de fácil acesso, na altura que a criança alcança para ele mesmo se servir, Deixar já sanduíches naturais prontos, Temperar gostosinho dentro do paladar da criança, preparações caseiras de bolos e biscoitos que são sempre mais saudáveis do que os industrializados. Não esquecer de deixar água, suco, chás para hidratação. Bom, isso é importante, Na hora da brincadeira, passa por ali, passa por aqui, vê uma fruta, vê um suco, acaba consumindo. Eu acho que é isso mesmo, é facilitar o acesso às coisas saudáveis e dificultar o acesso àquelas que às vezes a gente não deveria nem ter em casa, mas que a gente não resiste. Isso é verdade. E durante viagens, como garantir que as crianças tenham também essa alimentação equilibrada? Eu acho que a palavra aí é um pouco de planejamento, a gente levar mesmo de casa alguns alimentos já preparados, ou algumas frutas, alguns sucos, água de coco, para tentar mesmo fugir um pouquinho dos industrializados e dos ultraprocessados. Existe algum alimento que pode prejudicar a saúde das crianças nas férias e aí voltar à escola e retomar aquela rotina que pode atrapalhar? A gente tem que tomar muito cuidado aí com os excessos, dos industrializados, ultraprocessados, os excessos de refrigerantes, de doces, açúcares em geral, frituras, gorduras. Isso pode causar algum mal-estar até intestinal para as crianças, pode deixá-las mais agitadas, com alteração do sono, humor comprometido, que pode atrapalhar inclusive as férias da família. Bom, e dentro disso aí vem as tentações, que é o fast food, guloseimas, o que sempre tem aí acessível em todos os lugares, É a questão do equilíbrio, o bom senso. Então, acho que proibir nunca é a solução. Então, se a criança abusou ali num lanche, comeu ali um sanduíche, vamos tentar equilibrar nas próximas refeições, oferecendo alimentos de melhor qualidade. Então, a gente fazendo esse balanceamento. Abusou um pouco, vamos melhorar as próximas refeições. Com isso, as crianças vão conseguir aproveitar as férias, e, contudo, manter uma alimentação de boa qualidade para poder voltar à rotina.
Bom, e para finalizar, eu queria que você falasse assim para a gente, a hidratação das crianças também, né, costuma diminuir muito nas férias pelo fato das brincadeiras, né? Como manter isso em dia e também não atrapalhar durante os passeios? É aquela questão, a criança ela não tem tempo, né? Ela não pode parar para brincar. Então, elas vão gastar, inclusive, né? Mas elas vão precisar de mais teor de água, de hidratação. Então, a gente tem que colocar, investir em garrafinhas divertidas, né? No lúdico, preparar sucos, água de coco e lembrá-las de vez em quando mesmo. A gente tem que oferecer, tem que falar, opa, vamos tomar um pouquinho de água e você volta para brincar. Mas deixar sempre à mão e sempre com coisas mais divertidas que elas têm vontade de ter acesso. Bom, são ótimas dicas e quem quiser saber mais, quem quiser conhecer a sua clínica e quiser ter um acompanhamento ali, né, para a alimentação das crianças, não só nas férias, mas em um período total, como encontra você? Bem, o telefone de contato da clínica, que também é nosso WhatsApp, é o 38 3221 3030. Estamos à disposição. Eu agradeço a doutora Juliana pela participação e seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, o tema agora é saúde e vamos falar sobre AVC, mais conhecido popularmente como derrame. E é uma doença que pode acometer várias idades e agir de forma silenciosa. Eu conversei com o Dr. Éder Brandão, que traz orientações importantes sobre os sinais de alerta, prevenção e cuidados com a saúde para evitar o acidente vascular cerebral, o AVC. E essas informações podem salvar vidas. Confira a seguir a entrevista. Eu converso agora com o Dr. Éder Brandão, cardiologista, e vai deixar mais detalhes aqui para a gente sobre o AVC. Doutor, seja bem-vindo. Para começar, o que é o AVC? O AVC é o famoso derrame? Bom dia. Exatamente. O AVC, também conhecido como acidente vascular cerebral, cientificamente, é o popular derrame. É uma doença extremamente grave, com um nível de comprometimento muito elevado. Muitas vezes leva à morte do paciente e quando não leva à morte costuma deixar sequelas muito graves. Então tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível e quando possível tratado também o mais precocemente possível. Não tem uma idade específica que o AVC pode acometer, né? Infelizmente não. Até pouco tempo o AVC era mais comum em pessoas mais idosas, com fatores de risco associados, mas infelizmente com as mudanças nos hábitos de vida, hábitos alimentares, estilo de vida que as populações atuais levam, o AVC tem acometido populações mais jovens. E quando acomete populações mais jovens, infelizmente o desfecho costuma ser ainda pior do que nos idosos. E quais são os principais sinais de alerta que indicam que uma pessoa é possível estar assim, a caminho de um AVC? O AVC, muitas vezes, ele vem precedido de sintomas, principalmente como dor de cabeça e alguns sinais que são muito específicos do AVC. Por exemplo, dificuldade de movimentação dos membros, braço, perna, dificuldade na fala, desvio da comissura labial, que é desvio da boca para um lado ou para o outro, dificuldade em fechar os olhos. Alguns pacientes sem desmaio acabam caindo, então são vários os sinais e sintomas que podem vir associados ao AVC e que devem chamar atenção para a procura de uma assistência especializada. É possível uma pessoa sofrer um AVC e só descobrir dias depois? Infelizmente sim. O AVC existe vários tipos, como eu disse, de AVC e em várias regiões do cérebro. Então, quando são pequenos AVCs, que a gente chama de micro AVCs, tem os ataques isquêmicos transitórios, muitas vezes as pessoas, por ter poucos sintomas, acabam não procurando assistência especializada. E aí, na recorrência disso, quando começa a acontecer outras vezes que ele procura uma assistência, que faz algum exame que demonstra que ele está tendo um AVC naquele momento, acaba se identificando que ele teve também alguns pequenos AVCs anteriormente para os quais ele não deu muita importância. Nossa, isso é importante. Existe assim um tempo ideal para socorrer a vítima e o que fazer nos primeiros minutos? O tempo ideal é o menor tempo possível. Uma vez que seja identificado a suspeita de AVC, seja por familiares, populares, se faça contato imediato com os sistemas de transporte de pacientes que são disponíveis atualmente na rede. Quando não são possíveis, se for possível, levar o próprio paciente ao pronto-socorro mais próximo, a um atendimento médico mais próximo, para que seja realmente feito o diagnóstico. O principal é essa chegada para esse diagnóstico e a realização do diagnóstico, quanto mais precoce melhor, para que seja implementado o tratamento o mais precocemente possível. Entendi. Quais fatores de risco aumentam a chance de ter um AVC e como é possível prevenir?
Nos dias atuais nós temos muitos fatores de risco associados ao AVC, assim como as doenças cardíacas também, tem muitos fatores em comum, principalmente os fatores relacionados à hipertensão não controlada, o diabetes não controlado, o tabagismo, o hábito do cigarro, o sedentarismo, colesterol elevado, nível elevado de estresse, uso, infelizmente, de drogas e outros princípios ativos. Infelizmente, o nível de vida que nós levamos atualmente é um nível de vida muito estressante, muito agitado, todo mundo muito conectado. Infelizmente, esses são todos fatores que, associados, aumentam muito o risco de AVC. Bom, e quem já teve um AVC tem mais chance de sofrer outro? Ou o que muda na rotina após o primeiro episódio? Sim, quem já teve AVC tem que ter mais cuidado, especialmente quando a pessoa não teve uma sequela grave, não morreu. É uma nova oportunidade que a pessoa tem de tentar controlar esses fatores de risco que eu disse anteriormente e buscar assistência especializada. Os processos de reabilitação que existem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, para tentar promover aquela pessoa que teve AVC uma plena recuperação, quando não for possível a plena recuperação, a melhor recuperação disponível e a reintegração social quando for possível. Perfeito. Como funciona o processo de reabilitação e por que ela é tão importante? Ela é muito importante porque justamente para trazer, para possibilitar ao paciente vítima de AVC uma reintegração social. O paciente que às vezes perdeu a fala durante o AVC tem que se estimular, fazer trabalho específico para isso, para tentar estimular que o paciente possa tentar voltar a falar. O paciente que teve a perda da mobilidade, para que ele tente também recuperar a mobilidade e possa voltar a ter um convívio social, a ter uma vida ativa, limitar, minimizar todas essas consequências que infelizmente podem vir associadas a um AVC. E quais cuidados os familiares ou cuidadores precisam ter no dia a dia com a pessoa que teve AVC? São cuidados muito importantes que a família, os cuidadores têm que ter, especialmente aqueles pacientes que ficaram acamados. Esses pacientes têm que ter muito cuidado com a mobilização do paciente, não deixar ele ficar muito tempo na mesma posição para diminuir o risco de escaras, as lesões na pele. Durante a alimentação, nunca dar alimentação com o paciente deitado, sempre tentar colocar o paciente na posição mais sentada possível. Quando o paciente consegue movimentar, colocar o paciente para caminhar, para andar, para respirar melhor em pé, para mobilizar, para estimular. Quanto mais estimulado esse paciente seja, maior e melhor será a recuperação dele nesse pós-AVC. Perfeito. É possível recuperar totalmente os movimentos e a fala após um AVC? E depende de quê para fazer isso, para recuperar totalmente? Depende principalmente de qual foi a área do cérebro que foi acometida pelo AVC. Graças a Deus, atualmente nós temos muitos mecanismos, muitas terapias, muitos movimentos que podem ser feitos depois do episódio de AVC que acabam facilitando um pouco mais e aumentando o nível de recuperação desses pacientes. Até pouco tempo atrás nós tínhamos muita dificuldade nisso. Então, melhor nos processos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, tudo isso, nutrição, tudo isso tem provocado uma melhora na recuperação desses pacientes. Mas o principal em relação ao AVC é o tempo. Quanto mais precocemente ele for diagnosticado, mais precocemente ele será tratado e menores serão as sequelas para serem tratadas futuramente. Doutor, agradeço a participação e eu queria que você deixasse aqui o endereço para quem quiser fazer contato, fazer uma consulta e tirar mais dúvidas sobre o AVC. Estamos à disposição, nós atendemos na clínica NEC, Núcleo Especializado em Cardiologia, na Avenida Afonso Pena, 448, no centro. Agradeço o Dr. Brandão pela entrevista, é um tema importante e deve ser sempre lembrado. E vamos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora a gente fala de inovação no mercado de trabalho. Como se destacar em um cenário cada vez mais tecnológico e competitivo. Especialistas falam sobre habilidades do futuro e também novas profissões, novas formas de trabalho e vamos entender um pouco mais na reportagem a seguir. Cada vez mais presente nos dias de hoje, a inteligência artificial é uma realidade que também já faz parte dos cursos oferecidos de graça pelo Senac. Aparelhos modernos e comandados pela IA podem ser vistos nos laboratórios e salas dos cursos da área de saúde e enfermagem. Nesta simulação, o ambiente hospitalar é recriado. Aqui temos cenários realísticos, dá para a gente aprender mais. E antes da gente ir para o estágio, a gente consegue vivenciar cenários realísticos e quando chegar lá a gente não ter aquela apreensão, ficar inseguro ao realizar a prática. No curso de estética, as novidades que colocam os alunos antenados com as transformações da inteligência artificial. Esses aparelhos, essa tecnologia, ela faz com que aproxime o aluno cada vez mais para esse mercado de trabalho, né? Para essa vivência real lá fora. Porque o mercado de trabalho vai exigir isso do aluno. Conceitos de robótica, de como criar programas,
como os de reconhecimento facial, a desenvolver redes e até a impressão em 3D. Na era da inteligência artificial, eles se preparam para enfrentar as mudanças impostas pelo mercado de trabalho. A inteligência ela está expandindo, ela vai expandir mais ainda, mas vai ficar desempregado aquela galera que optar por não estudar a inteligência artificial. A área em que o Kaique quer atuar diz respeito à inteligência artificial generativa. É um ramo que concentra a criação de novos conteúdos, como textos, imagens, áudios e vídeos, em vez de apenas analisar ou classificar dados existentes. Eu escolhi essa área porque eu sei que é uma área que daqui para frente quase metade da população vai ter que aprender a programar, vai ter que ficar ciente, porque a gente vai evoluindo, então as tecnologias vão evoluindo e a gente tem que ficar hábito a aprender com isso. A IA generativa está transformando rapidamente diversos setores, oferecendo novas oportunidades para empresas e indivíduos, mas também levanta preocupações sobre a ética, privacidade e o futuro do trabalho. A automação de tarefas criativas também pode levar à perda de empregos em diversos setores. É o que diz um estudo coordenado pela Organização Internacional do Trabalho, escritório da ONU. O levantamento revela que 1 em cada 4 empregos em todo o mundo está potencialmente exposto às transformações pela inteligência artificial generativa. A pesquisa separou as profissões em 4 faixas com maior ou menor exposição à possibilidade do desemprego. De acordo com o levantamento, no mundo todo, 4,7% das mulheres e 2,4% dos homens ocupam empregos com maiores chances de serem afetados pela IA. Os empregos de escritório administrativo são os mais expostos à tecnologia em virtude da automatização. As profissões que usam muito a tecnologia, como as áreas de mídia, programação e finanças, também correm mais riscos, já que a AI é capaz cada vez mais de executar tarefas especializadas. Em maio deste ano, o Google lançou o Veo 3, uma ferramenta de inteligência artificial capaz de gerar vídeos de alta qualidade, imagens, sons, voz e cenários integrados em que tudo parece real e confunde os olhares mais atentos. A escalada desses vídeos ultra-realistas criados por meio da inteligência artificial generativa também colocam em risco a ética no mercado de trabalho na avaliação do especialista. Ao mesmo tempo que isso é um desafio, né, isso abre oportunidade de golpes, de fraudes, e as próprias empresas são vítimas de tanto o lado do consumidor quanto o lado da empresa, tem que ficar atento sobre fraudes que sintetizam a voz das pessoas, que sintetizam o rosto das pessoas. Isso tem sido um desafio. Ao mesmo tempo, isso abre oportunidade para o profissional que conseguir lidar com essas questões e encontrar maneiras criativas de lidar com essas questões e aplicar a inteligência artificial de forma segura. O profissional que conseguir encontrar esses mecanismos, ele pode, na verdade, ter sucesso no uso da IA como aliada dele. Bom, seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora a gente fala sobre o Vale Feira, criado pela Credinor em parceria com a Prefeitura de Lontra, que foi inclusive destaque no prêmio BDMG de Empreendedorismo Social. A iniciativa beneficia mais de 200 famílias e eu conversei com um dos responsáveis pelo projeto Vale Feira, que traz mais detalhes para você saber agora. Ana Carolina, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse inicialmente. O projeto Vale Feira, criado pela Credinor e Prefeitura de Lontra, ganhou um prêmio, do BDMG de Empreendedorismo Social. A iniciativa que beneficia cerca de 200 famílias e fortalece também a agricultura familiar, Como surgiu a ideia do Vale Feira e qual foi a principal motivação por trás desse projeto? Então, bom dia, O programa Vale Feira ele surgiu quando
o Cicobi Credinor chegou ao município de Lontra, né, através de uma agência sem dinheiro, sem papel. Né, e logo que chegou na cidade percebeu o IDH muito baixo, o PIB muito baixo, percebeu-se que Lontra era uma região de evasão de riquezas. E tanto o município quanto os moradores locais tinham desejo de transformar essa realidade. Pensando nessa proposta, fomentamos então, né, a política pública do Vale Feira, que beneficia as famílias em situação de vulnerabilidade, garante segurança alimentar, fomenta, né, a produção consciente, a produção agroecológica, né? Fomenta o trabalho da agricultura familiar, gera riqueza no município. Por um tempo, a nossa agência ficou, de fato, uma agência somente por meios digitais, mas acabou fortalecendo a economia e criando uma cadeia de cooperação dentro da cidade. E hoje nós temos uma cooperativa, uma instituição financeira, como todas, né? Com o dinheiro, com toda a movimentação e a retenção da riqueza local. Bom, a Credinor e a Prefeitura de Lontra, né, fizeram esse projeto, se juntaram para fazer esse projeto executar. Qual que é o papel assim, fundamental do Credinor dentro desse contexto todo? É ser o facilitador, né? Enquanto instituição financeira, nós nos preocupamos com o desenvolvimento dos locais onde nós estamos inseridos. E o município tinha, né, a necessidade, o desejo, então nós temos aí os nossos trabalhos com o cartão COPCERT. Então o Cicobi entrou oferecendo a ferramenta e desenhando a ideia, né, do Vale Feira, e o município com a formalização da política pública. Como que funciona esse acesso ao benefício mensal? De que forma que as famílias podem acessar esse valor? Então, as famílias, no caso da lei do Vale Feira, no município de Lontra, elas são famílias acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social. São 200 famílias que são beneficiadas com um recurso mensal de R$50. Então, é feito o cadastro, o acompanhamento dessas famílias, uma recarga mensal no cartão de R$50, também o cadastro dos produtores da Asfelon, que é uma associação de produtores local. E aí, esse cartão do Vale Feira que as famílias recebem, ele deve ser utilizado dentro da feira da Asfelon. Então, eu fomento um grupo de produtores cadastrados e acompanhados, e esses produtores receberam, né, a maquininha de cartão que possibilita receber das famílias, mas também de receber de todo tipo de consumidor que procurar. É muito interessante. Quais são os critérios utilizados para selecionar as famílias atendidas? São os critérios do CAD único, né? Então, são famílias em situação abaixo da linha da pobreza, com renda per capita menor do que R$120, se eu não estou enganada. Mas são todos os critérios do CAD único. Sem dúvida, esse projeto, além de beneficiar, ele fortalece os pequenos produtores, né? E de que forma que isso pode fortalecer essa feira local? Fortalece a feira local, porque dá visibilidade, né? Dá visibilidade, gera um recurso ali. Então, 200 famílias vezes o valor de R$50 tem um valor mensal que gira ali, né? Ajuda o produtor a reinvestir na produção dele, a divulgar, dá às famílias, né? Uma família que não tinha às vezes uma alimentação adequada, ela tem um cartão, então ela tem poder de compra, ela vai lá, ela compra, ela escolhe, né? Então, eu acho que gera também autoestima, pertencimento, agradecimento. Isso é importante também. E qual foi a importância do reconhecimento do prêmio BDMG para a equipe envolvida nesse projeto? Foi uma grata surpresa, né? É o primeiro prêmio de empreendedorismo social do BDMG, onde ele iria contemplar um projeto por cada uma das 10 macro-regiões onde o BDMG atua. E um dos critérios era o impacto e a possibilidade de replicabilidade do programa. Então, de fato, é um programa que ele pode ser aplicado em qualquer local, replicado, e já é um case de sucesso. E como que essa capacitação oferecida pelo prêmio pode contribuir para o crescimento dessa iniciativa? Ela vai fortalecer, né, que é uma capacitação em gestão de organizações sociais, então ela vai fortalecer o trabalho da Fundação Credinor. Bom, e agora, para finalizar, existe um plano para expandir o projeto para outros municípios da região? Então, em alguns municípios, Coração de Jesus já tem a lei aprovada, mas o projeto ainda não está em execução. Bocaiúva já tem a lei aprovada, mas o projeto também não está ainda em execução, né, porque tem algumas tratativas que são de responsabilidade do poder público. Alguns municípios já nos procuraram para conhecer o projeto, né, Mirabela, Brasília de Minas. Então, assim, tem sim muitas possibilidades. Bom, e quem quiser saber mais, consegue acessar essas informações onde?
no site da Fundação Credinor, né, ou ligando no próprio Cicobi Credinor e pedindo para falar na Fundação. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E se você quer ficar cada vez mais informado, acesse o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere tudo isso e muito mais. E também o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos aqui do Norte de Minas. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá!